O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Refutação. Aqui Kardec vai trazer um esclarecimento do nosso ponto de vista espírita a respeito daquilo que foi dito lá atrás, que estava, no meu entender, bastante confuso. Tinha coisa ali que a gente olhava e falava assim, mas o que ele quer dizer? Não é isso? Exatamente isso que o Kardec também entende, que ele já explicou em outros textos anteriores, e aqui nós vamos então começar a fazer nosso estudo, nossa reflexão. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Aí, ao colocar desta forma, não é a forma que a gente entende. E nós sabemos que existem os anjos, que existem os espíritos superiores, mas eles caminharam ao longo do processo evolutivo para chegarem naquela condição. Todos passam por essa provação. Ninguém, logicamente, que nem todos fizeram sua carreira evolutiva aqui na Terra, em outros planetas. E aí vai vir depois a história dos anjos caídos, que mais à frente, quando falar sobre isso, a gente vai explicar. Mas são espíritos que vêm de outros planetas para auxiliar a humanidade. Hoje está em moda falar sobre os OVNIs, os ETs. Sempre existiu de toda a época espíritos que ajudam a humanidade, que não são da Terra. Então, quando ele coloca que eles são privilegiados, não são privilegiados. Eles hoje conquistaram certos privilégios ou certas liberdades, mas não os tinham. Então, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material, e, entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores, os anjos aos anjos, e ligados aos corpos materiais. Logicamente que as almas são corpos inferiores aos anjos. Estamos ligados ao corpo material e ficamos mais limitados ainda, porque a matéria nos limita. Tudo bem. Mas essa ligação, essa relação entre homem e anjos, entre os espíritos, não é tão conforme eles disseram. Vamos continuar o estudo. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que a vida é puramente material? Será que a matéria da matéria bruta? Será que é da matéria bruta? A vida é material e realmente da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma? Acaso referir-se-ia aos animais e às plantas? Então, na hora que ele fala a vida puramente material, fica uma lacuna que nós não conseguimos entender realmente qual que é a matéria bruta que ele está se dizendo. Então, nessa lacuna, nós temos que fazer as nossas reflexões para procurarmos entender o que se trata, para procurarmos entender o que é que realmente que está sendo passado para nós. Neste suposto, seria uma quarta ordem da criação, pois não se pode negar que, no animal inteligente, algo há de mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Ou seja, o princípio da vida, o princípio evolutivo, está em tudo. Assim como essa mesa tem um princípio energético que a mantém coesa, numa pedra também tem um princípio energético que a mantém coesa, numa planta já tem algo mais. Além da coesão da matéria para dar uma forma, ela respira, ela cresce, ela reproduz e ela morre. Ela agrega outros compostos para formar aquela que é de suas características. Nos animais e nos seres humanos, então as coisas ficam mais complicadas ainda. Em tudo isso, existe um ser inteligente que vai ajudar a formar essas características. Logicamente que a inteligência é proporcional àquele estágio de vida. Não vamos confundir, achar que uma plantinha tem um espírito igual no ser humano. Ela tem um princípio inteligente que está nos rudimentos do processo evolutivo, que um dia, ao longo de séculos e séculos, de milênios e milênios, ela chegará a uma condição hominal, lá no ser humano primitivo, que começa a despertar ainda sentimentos de amor, de entendimento, para começar a adquirir o livre-arbítrio. Isso leva milhões de anos. Quanto à alma diretamente unida a um corpo, matéria humana,
que estabelece a transição, essa fica bruta. Aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de pedra, de terra. Nosso corpo físico ele só tem vida porque nosso espírito está ligado a ele. E nosso espírito está ligado a ele dentro de um padrão de coerência, de compatibilidade e de sustentação da vida. Porque determinadas falhas podem ser fatais, apesar da vitalidade aparentemente estar com todo vapor. Simplesmente morre-se. É uma coisa delicada. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Então, nós vamos seguindo um processo de entendimento, a matéria é obscura, a divisão também sendo, e à medida que a gente vai evoluindo em entendimento, certas teorias acabam ficando sem a devida validade, sem o devido respaldo daquilo que se espera daquela teoria, daquela ciência. Então, automaticamente, ela vai ter que se amoldar, vai ter que se ajustar. É isso que a gente espera, que as pessoas, entendendo as regras e as leis da vida, façam esses ajustes, façam essa correção e procurem estabelecer um novo padrão para seguir dentro dos processos evolutivos. Admitamos, entretanto, entre estes três termos, a criatura espiritual, a humana e a corpórea. Pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Então tem a criatura espiritual, a criatura humana e a corpórea. Existe o ser espiritual, existe o ser humano, preso ao corpo físico, e a corpórea. Vamos ver. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que, em a natureza, tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos não passando de transformações entre si, têm, contudo, seus laços de união. Tudo na natureza tem uma sequência, tem uma ligação. Tudo na natureza vai seguindo em encadeamento de fatos, de ocorrências, de crescimento, para a podermos um dia termos melhores condições de compreender todo esse processo de encadeamento das ideias, dos fatos, dos acontecimentos e do processo evolutivo. No momento, a gente sabe que existe um processo evolutivo que se encadeia total e plenamente interligados e ligados para o progresso da humanidade. Então, a sabedoria divina, ela tem todo um padrão para um processo evolutivo que tem uma sequência, tem um elo. Mas essa teoria incompleta, embora é, até certo ponto, verdadeira. Quanto à existência dos 3 termos, faltam-lhes os pontos de contato entre desses termos, como é fácil demonstrar. Então, tem os 3 termos, tem que ter um ponto de contato. Como que a gente vai ser? Como que é esse ponto de contato? Não dá para fazer as coisas separadas. E aí, a gente vai para o próximo tópico para a gente poder ver as explicações subjacentes do Kardec.